Olá, retomando então o nosso encontro, sou o professor Marcos Soares, professor de Direito Constitucional. Estamos vendo o artigo 5º da Constituição. A partir de agora, então, vamos ver o artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Vou colocar aí na tela para vocês. O artigo 5º, inciso 37, diz o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esse dispositivo, junto com o inciso 53, que está mais à frente, que vai dizer que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, formam o que a doutrina reconhece como princípio do juiz natural. O que significa isso? Se nós viermos a cometer um crime, nós temos a garantia constitucional de que nós vamos ser julgados pelo juiz competente para isso. O juiz previsto lá na Constituição e nas leis de organização judiciária, tá? Para julgar aquela situação, para julgar aquela pessoa que praticou aquela conduta, tá? Isso é para evitar os casuísmos, né? Que possa ser escolhido o juiz A para fulano B, o juiz B para fulano C, o juiz D para cicrano e assim por diante, tá? O que se espera do Poder Judiciário é que ele seja imparcial e também que os juízes sejam imparciais, né? Além de terem competência para aquilo, ajam de forma imparcial, tá? Sem preconceitos ou ideias pré-estabelecidas em relação àquela pessoa e haja de acordo, decida de acordo com o que existe nos autos, né? Para que não decida de acordo com a sua convicção pessoal, sem base no que existe nos autos, para que ele não haja com arbitrariedade, tá? Um juiz de exceção, um tribunal de exceção, é aquele juiz ou tribunal que foi formado, foi criado ou foi estabelecido após a prática do ato, né? Na história da humanidade existe um tribunal de exceção famoso, que é o Tribunal de Nuremberg, né? Que foi criado justamente para julgar aqueles criminosos nazistas, especificamente para isso, tá? Ele foi criado muito após a prática das condutas criminosas, né? E especificamente para julgar aquelas pessoas, né? Sem entrar no mérito se as decisões dele foram acertadas ou não, né? O legislador constituinte ele quis evitar exatamente isso, tá? Então nós temos uma garantia constitucional de que se viermos a cometer algum crime ou se formos acusados de termos cometido um crime, seremos julgados por o juiz competente previsto na Constituição, né? E nas leis de organização judiciária que regulamentam essa matéria, que disciplinam isso aí, tá? E só deixando claro que o inciso 53, ele não se restringe ao Poder Judiciário, né? Qualquer processo, seja judicial ou administrativo, né? Ele vai ser conduzido e vai ser decidido pela autoridade competente, né? Então, o inciso 53 se aplica também no que diz respeito aos processos administrativos, não apenas os processos judiciais, certo? O inciso 38 fala do Tribunal do Júri. É inspirado, obviamente, no direito norte-americano, né? A ideia do Tribunal do Júri é de você ser julgado pelos seus pares, por pessoas iguais a você. No passado, ao longo da história, milênios atrás, né? Vamos pensar, por exemplo, no período ali anterior à Revolução Francesa, né? Havia uma desconfiança muito grande em relação ao Poder Judiciário, que existia para legitimar a atuação do rei, tá? O judiciário, os juízes não julgavam de forma contrária aos interesses do rei. Então havia essa desconfiança em relação a eles, né? Então essa ideia de ser julgado pelos seus pares, de ser julgado pelos seus iguais, a origem está aí, tá? Em uma desconfiança que se tinha em relação aos magistrados, né?
Isso foi levado lá para o direito norte-americano, né? E nós adotamos também aqui no nosso ordenamento jurídico, tá? Mas cuidado, porque existem algumas diferenças marcantes entre o Tribunal do Júri no nosso país e o Tribunal do Júri lá nos Estados Unidos, né? O inciso 38 diz assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, tá? Então, tem que se assegurar que o acusado possa se defender de forma plena, tá? O sigilo das votações. Quem já viu o filme O Júri, né? Com agora eu me esqueci, Michael Sheen, né? Que é o filho do Charlie Sheen, acho que é isso. Enfim, ele passa o filme inteiro tentando convencer os demais jurados a votarem como ele, né? No nosso país isso não acontece. Um jurado não sabe como o outro votou, tá? Existe o sigilo das votações. A soberania dos vereditos, o que significa isso? Quem decide se o réu é culpado ou inocente é o corpo de jurados. Não é aquele juiz togado que conduz aquele julgamento no tribunal do júri, tá? Ele está lá para fazer a dosimetria da pena, para fazer as intervenções, para conduzir o julgamento, mas quem vai decidir efetivamente se o réu é culpado ou inocente é o corpo de jurados, tá? E essa decisão é soberana e é possível se recorrer da decisão do tribunal do júri? Sim, é possível. E aí o tribunal pode mudar aquela decisão, a decisão do corpo de jurados, não. Tá? O tribunal pode até anular aquele julgamento, se a decisão foi contrária às provas dos autos, ou se houve alguma flagrante irregularidade, tá? E aí ele anula aquele julgamento e determina que outro seja feito com um novo corpo de jurados, tá? Mas no tribunal do júri, tá? Ou o tribunal ele pode mexer na dosimetria da pena. Ele pode, por exemplo, reduzir aquela condenação, porque a dosimetria quem faz é o juiz, que é quem tem a expertise, quem tem a capacidade técnica de estabelecer uma pena. Porque existem existe uma metodologia para que se chegue a isso, né? Levando-se em consideração atenuantes, agravantes, enfim, idade, enfim, há vários aspectos que devem ser considerados na dosimetria da pena. Isso cabe ao juiz togado. E nisso o tribunal pode mexer, tá? Mas na decisão em si, não. A decisão do corpo de jurados ela é soberana, tá? E por fim, é interessante destacar o que diz a linha D, que é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? O que é dolo, gente? Dolo é intenção, tá? Isso significa que crimes culposos não são julgados pelo tribunal do júri, tá? Só os crimes dolosos, tá certo? E além de ser um crime doloso, num crime em que haja a intenção do réu em cometer aquele crime, tem que ser um crime contra a vida, tá? Então, outros crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, enfim, por mais graves que sejam, por mais que venham a causar comoção, tá? Não são julgados pelo tribunal do júri. Por exemplo, o crime de estupro, ele não é julgado pelo tribunal do júri, porque não é um crime contra a vida, ele é um crime contra a dignidade sexual, tá? Então, ele é julgado, sim, por um juiz singular, por um juiz monocrático, tá? Quem vai decidir se o réu é culpado ou inocente, tá? O latrocínio, por exemplo. O que é o latrocínio? De forma simplista, é o roubo seguido de morte. O latrocínio não é um crime contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio. Sendo ele um crime contra o patrimônio, ele não é julgado pelo tribunal do júri, tá certo? Ele é julgado lá pelo juiz singular, pelo juiz monocrático, porque ele não é um crime contra a vida,
Tá certo, gente? Tudo bem? De acordo com o Código Penal, né, os crimes contra a vida são o homicídio, nas modalidades simples e qualificado, né? O infanticídio, que é aquele crime que é praticado pela mãe no estado puerperal, né, logo após o parto, quando ela está sob efeito de condições adversas na parte hormonal e assim por diante, tá? O induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio, também é um crime doloso contra a vida, e o aborto, que também é um crime doloso contra a vida, tá? Então esses são os crimes contra a vida, são os crimes dolosos contra a vida que vão a julgamento perante o tribunal do júri. O inciso 39 diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, tá? Então, para que seja considerada criminosa, a conduta ela tem que estar prevista em lei, tá? Se determinada conduta, que hoje não é criminosa, vier a ser tipificada pela lei penal, né, como sendo criminosa, e vier a ser atribuída uma pena àquela conduta, tá? Se você praticar aquela conduta, você vai estar cometendo um crime e vai poder ser punido. Mas se você tiver praticado aquela conduta antes da existência da lei, os efeitos da lei não podem retroagir para te punir, tá? Porque não há crime sem lei anterior que o defina, é o princípio da legalidade penal, tá? Só são ilícitos penais as condutas especificadas em lei formal, e essa especificação na lei tem que ser antes da concretização do crime, tá? E as penalidades têm que estar previstas na lei. O inciso 40 diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, percebam que a regra é a lei valer dali para frente, tá? Mas imagine o seguinte, determinada conduta era punida com 10 anos de detenção, tá? Você pratica a conduta hoje e a lei a ser aplicada é essa, que diz que são 10 anos de detenção. Aí você começa a ser julgado, a lei é alterada. E aí a nova lei diz o seguinte: quem pratica essa conduta deve ser punido com 7 anos de detenção. E aí, nesse caso, quando o juiz for decidir, ele vai aplicar a lei que era vigente quando você praticou a conduta ou essa nova lei posterior? Ele vai aplicar a lei posterior. Por quê? Porque essa lei posterior é mais benéfica, tá? Ela reduziu o tempo de prisão. Então você vai aplicar essa lei posterior, tá? Mas vamos imaginar a seguinte situação. Não tem muito sentido, mas para título de exemplo é boa essa ilustração. Imagina que a lei anterior, dizia assim: você deve ser, quem pratica essa conduta, pena 10 anos de detenção em regime semiaberto. A lei é alterada e a nova lei, a lei B, diz assim: quem praticar essa pena vai ter 7 anos de detenção em regime inicialmente fechado. Opa! A lei A impunha um tempo maior de pena, mas o regime era aberto. A lei B impõe um tempo menor de pena, mas o regime inicialmente é fechado. Será que é possível fazer uma combinação de leis buscando maior benefício para o réu? Ou seja, o tempo da segunda lei e o regime da primeira? Isso já foi discutido, tá? Já se tentou buscar
o maior benefício possível, fazendo uma combinação de leis. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal falou que não. Isso foi no habeas corpus 68.416. O que disse o Supremo Tribunal Federal? É lícito ao juiz escolher no confronto das leis a mais favorável e aplicá-la em sua integridade. Porém, não lhe é permitido criar e aplicar uma terça lege diversa, ou seja, uma terceira lei diferente, de modo a favorecer o réu, pois nesse caso, nessa hipótese, se transformaria em legislador. Tá? Então, não foi autorizada a combinação de leis. O juiz vai aplicar uma ou outra, no entendimento dele, aquela que for mais favorável ao réu. O inciso 42 diz o seguinte: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E o inciso 43 diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos em lei como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E o inciso 54 ficou faltando aqui, agora que eu reparei, que eu não coloquei no slide. Vamos lá para a Constituição, que é importante analisar esses três em conjunto, tá? Então, olha lá, o artigo 5º tá aqui, 52, né? Vou repetir então, tá? Diz assim: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. O inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, percebam que eu não consigo, infelizmente, eu não consigo sublinhar aqui na parte que está da Constituição, só no meu slide. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, em relação à imprescritibilidade, tá? O legislador constituinte diz que são imprescritíveis o racismo, tá? E a ação de grupos armados contra o Estado, a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Os crimes hediondos, o tráfico, a tortura e o terrorismo, o legislador constituinte não considerou como sendo imprescritíveis, tá? O que seria essa imprescritibilidade, né? O que seria essa prescrição, né? O Estado, gente, ele tem um prazo, ele tem um tempo para punir, tá? Se ele deixa de fazer isso depois de um determinado, com o passar de um determinado tempo, ele perde essa possibilidade, tá? O crime prescreve e aí a pessoa não pode mais ser alcançada, não pode mais ser condenada, não pode mais ser punida, porque ocorreu a prescrição. Volta e meia a gente ouve falar nisso, né? Que determinada pessoa estava sendo processada, mas demorou tanto para ser processada que ocorreu uma prescrição, tá? Volta e meia a gente ouve falar isso. Inclusive isso acontece muito com os políticos, né? Mas enfim,
não vamos entrar nesse tipo de detalhe, tá? Então, são imprescritíveis segundo a Constituição a prática de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Por exemplo, a tentativa de golpe de Estado, né? Ou golpe de Estado. Tá? Em relação a ser inafiançável, né? Fiança ela é a prestação de uma garantia ao juízo. Normalmente ela é dada em dinheiro e ela visa assegurar que o réu não vai fugir ao responder o processo criminal em liberdade. Tá? Então, aqueles crimes que são muito graves, segundo o legislador constituinte, né, que são muito reprováveis, né, eles devem ser considerados inafiançáveis. Né? Então, o racismo é um crime assim, ele deve ser considerado inafiançável. Né? Ele é inafiançável, ele foi considerado inafiançável pelo legislador constituinte. Da mesma forma, foi dado um comando para o legislador ordinário, no inciso 43, foi dito: a lei considerará crimes inafiançáveis. Então ela entendeu que também, o legislador constituinte entendeu que esses crimes são muito reprováveis e eles devem ser considerados inafiançáveis também. Né? O quê? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos. Tá? E a tentativa de golpe de Estado, né? Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? Também constitui crime inafiançável. Então, constitui crime inafiançável a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é em relação à imprescritibilidade. Tá? Porque só são imprescritíveis essa ação de grupos armados contra a ordem constitucional do Estado democrático, que está previsto no inciso 44, e a prática de racismo, tá? Que está previsto no inciso 42. O chamado 3TH, que é uma brincadeira para ajudar a memorizar isso aí, né? De onde é que vem esse 3TH? Vem de tráfico, tortura, terrorismo e hediondos, né? Em relação aos 3TH, né? Eles são inafiançáveis, mas eles não são imprescritíveis, tá? Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Então, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos em lei como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Tá? Graça, gente, ela é o perdão individual concedido pelo presidente da República e, como efeito, ele leva à extinção da punibilidade do agraciado, mas não restitui a primariedade ao agente. Foi o que aconteceu, por exemplo, em relação ao deputado federal, né, o Daniel Silveira, né, o presidente da República concedeu a graça a ele. Tá? Foi o perdão individual. Já a anistia é o perdão concedido aos culpados por delitos coletivos, geralmente de caráter político, né, para que cessem as sanções penais e se ponha em perpétuo silêncio o acontecimento apontado como criminoso. Então, a concessão da anistia é diferente da concessão da graça, porque a concessão da anistia depende de lei. Tá? Está prevista lá no artigo 48, inciso 8 da Constituição. E os efeitos da anistia são mais amplos que o da graça, já que não somente ela elimina a punibilidade, mas ela paga o próprio delito em si. Portanto, todas as suas consequências. Tá? Há uns anos atrás, teve como é que eu vou me expressar? Teve um movimento num quartel, né, no quartel dos bombeiros do Rio de Janeiro, né, uma manifestação promovida pelos bombeiros, né, e aquele movimento, né, aquela conduta praticada por aqueles bombeiros, foi
caracterizada como crime militar. Tá? Eles foram condenados, tá certo? Pela prática de crime militar. Tá? E aí o Congresso Nacional fez uma lei concedendo uma anistia para eles. Tá certo? Então, a lei, ela faz voltar a anistia, né? Ela faz voltar àquela condição anterior. Tá? Ela tem esse efeito mais amplo. Tá? Ela não só elimina a punibilidade, mas ela paga o próprio delito. Ele torna-se novamente primário. Tá? Ela restitui a primariedade ao agente. Tá? Então essas são as diferenças entre graça e anistia. Tá? A graça é o perdão individual, é concedido pelo presidente da República, e ela não restitui a primariedade do agente, enquanto a anistia ela tem que estar prevista em lei, tá? E ela tem um efeito mais amplo, ela restitui a primariedade. Geralmente geralmente é o perdão concedido por delitos coletivos, tá? A anistia. Princípio da personalização da pena. O inciso 45 diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Gente, lá no passado, né, falando do direito canônico, por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, a sua descendência também poderia ser punida pela prática daquele crime, né? Não só quem praticou, não só o réu, como também os seus descendentes, né? Felizmente, isso ficou no passado, tá? E uma pessoa não pode responder pelos crimes praticados por um terceiro, tá? Por uma outra pessoa, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que pode passar é a obrigação de reparar o dano, tá? E a decretação dos perdimentos, do perdimento de bens, tá certo? Isso pode ser estendido aos sucessores e contra eles executados, mas mesmo assim, até o limite do valor do patrimônio transferido. Se foi feito, digamos assim, alguém cometeu um crime, com isso ele subtraiu um valor muito elevado, mas ele só deixou para os seus sucessores um valor correspondente à metade daquele valor que ele roubou, né, que ele subtraiu, né? E vamos supor que ele deixou aquilo para os seus herdeiros, mas o herdeiro tem, além daquele patrimônio, outros patrimônios, né, outros bens também. Esses outros bens não podem ser alcançados, porque isso está limitado ao valor do patrimônio transferido, tá? Então, gente, somente aquele que cometeu o crime vai responder, tá? Agora, tem aí a pena de perdimento, tá? O Estado pode perseguir os bens frutos da aquisição ilícita, onde estiverem esses bens. Pode estar no patrimônio de quem praticou aquele ato, como também de um herdeiro, tá? E aí o Estado pode buscar retomar aquele patrimônio que foi transferido, tá? Mas lembrando que é até o limite do patrimônio transferido. O próximo dispositivo traz o princípio da individualização da pena, tá? O que diz o inciso 46? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, tá? Então, a pessoa pode ser presa e ficar presa por um tempo, vai ter uma restrição na sua liberdade de locomoção, tá? O Estado ou a vítima, né,
podem buscar uma reparação material por um ilícito praticado. Isso vai envolver a perda de bens para indenizar essa pessoa e até mesmo a perda dos instrumentos do crime, né? Então, se alguém usou um automóvel, por exemplo, para praticar contrabando, né? Veio trazer armas do Paraguai, foi pego ali na estrada, vai perder as armas que ele comprou, vai perder provavelmente o seu automóvel também, que foi utilizado como veículo para a prática daquele crime, ou um avião que é utilizado para contrabando de armas ou de drogas, muitas vezes é perdido, né? Então essa perda de perdimento de bens também foi prevista na Constituição. A pena de multa, né? A pessoa pode ser condenada à prisão e multa ou só multa, tá? Pena de prestação social alternativa, a pessoa pode ser condenada a prestar serviço num hospital, enfim, numa entidade beneficente de assistência social, como forma de ajudar a sociedade, trazer algum retorno para a sociedade, tá? E refletir sobre aquilo que ela fez. Também existe a suspensão e interdição de direitos, tá? Segundo o Código Penal, existe essa penalidade de proibição do exercício de cargo ou função pública, proibição de exercício de profissão, ofício ou atividade que requeram habilitação especial, suspensão de licença para exercício de atividade, suspensão de licença para dirigir veículos automotores, enfim. Existe também a proibição de frequentar certos lugares. São exemplos de penas de suspensão ou interdição de direitos. O inciso 47 traz um rol de natureza taxativa, tá? E aí ele diz o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, penas de caráter perpétuo, penas de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. Então, cuidado, tá? Que no caso de guerra declarada, pode haver, sim, pena de morte no Brasil, tá? De acordo com o que dispuser lá o artigo 84, inciso 19 da Constituição, tá? O que é uma pena de caráter perpétuo? É uma pena que dura para sempre, tá? Veja que não está dito aqui pena de prisão perpétua. Óbvio que a prisão perpétua ela é uma pena de caráter perpétuo, então ela é vedada, tá? Mas qualquer outra pena que dure para sempre, ela é considerada uma pena de caráter perpétuo, né? Então ela também tá proibida pela Constituição, tá? Ela é vedada pela Constituição. Então, a pena de prisão perpétua não é sinônimo de caráter perpétuo, tá? A pena de caráter perpétuo ela é mais ampla. Qualquer pena que dure para sempre será uma pena de caráter perpétuo, então vai estar violando o nosso ordenamento jurídico. Pena de trabalhos forçados, né? Não existe uma unanimidade sobre o que signifique isso, né? Pena de trabalhos forçados, tá? Mas, em princípio, porque alguns dizem que a pena de trabalho forçado é você obrigar o preso a trabalhar, você não pode fazer isso. Outros já dizem, não, trabalho forçado é aquele trabalho fatigante, extenuante, como a gente vê nos filmes americanos, o preso com corrente nos pés, com picareta na mão e abrindo vala na estrada, enfim, isso que seria proibido. Não há muita unanimidade sobre o que seja isso, a pena de trabalhos forçados, tá? Mas, obviamente, uma pena que venha ferir direitos humanos do preso, né, ela está vedada, isso aí não há dúvida, né? A verdade é que muitas vezes ela é economicamente inviável você colocar os presos para trabalhar. Em função do grau de periculosidade deles, é difícil, porque você vai ter que ter muitos seguranças, muitas, né, para
Imagina se colocar presos para trabalhar com ferramentas, presos de alta periculosidade. Não é algo muito simples, né? Mas, enfim, na Constituição está falando em pena de trabalhos forçados. O que é banimento, né? Banimento é a expulsão, só que cuidado, tá? Banimento seria a expulsão dos brasileiros natos e naturalizados. Isso é que é vedado, tá? A expulsão de estrangeiros, quando ela recai sobre estrangeiro, ela é admitida pelo nosso ordenamento jurídico, tá? O que está vedado, perdão, o que está vedado é a expulsão do brasileiro, seja nato ou naturalizado, que seria o banimento. E penas cruéis também, essa expressão ela é meio imprecisa, afinal, o que é uma pena cruel, né? Mas qualquer pena que cause sofrimento físico ou mental seria, além dos limites permitidos pela legislação penal, né? Óbvio que se a restrição da liberdade já causa um sofrimento físico e mental. Então, assim, algum sofrimento vai ser causado, né? Mas, enfim, a pessoa também praticou um crime, praticou uma conduta que não deveria ter praticado. Então, ela vai estar pagando por aquilo que ela fez, tá? Mas o que vai além do limite está vedado também, né? Enfim, qualquer coisa que venha ferir a dignidade da pessoa humana aí pode ser considerada como uma pena cruel, ela vai ser vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Foram assegurados alguns direitos aos presos, tá, gente? Até porque o legislador constituinte ele teve essa preocupação, porque, como a gente falou no nosso primeiro encontro, né, a Constituição foi promulgada e publicada no dia 5 de outubro de 88, ela foi feita ao longo de 87 e 88, era um regime de abertura, né, democrática, estávamos saindo de um regime autoritário, muitas pessoas foram presas debaixo desse regime autoritário, muitas pessoas tiveram seus direitos desrespeitados. Então, o legislador constituinte, muitas vezes, ele foi até pecou pelo excesso, né? Falou que nem precisava, mas em função da história, do que aconteceu no passado, ele quis se resguardar, tá? Então, por exemplo, o inciso 48 diz assim: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. O legislador o legislador constituinte não quis que homens e mulheres ficassem presos juntos, né? Não quis também que presos até uma determinada idade ficassem junto com os demais. Por exemplo, presos entre 18 e 21 anos não deveriam ficar juntos com os presos mais velhos. E também não quis que aqueles que cometeram condutas mais graves ficassem junto com aqueles que cometeram condutas menos graves, para evitar que os presídios, as penitenciárias, servissem como universidades do crime, né? Quando você bota o ladrão de galinha junto com o bandidão lá, né? A tendência é que esse cara que era um ladrão de galinha se torne um preso mais perigoso, uma pessoa mais perigosa, mais voltada para o crime. E a condenação, a prisão, ela não tem só essa função de castigo, de punir alguém que praticou uma coisa errada, mas ela também tem o objetivo de recuperar aquela pessoa. Por quê? Se é vedada a pena de prisão perpétua no nosso país, esse preso vai voltar à sociedade. E é melhor que ele volte melhor do que ele entrou. Porque se ele voltar pior do que ele entrou, certamente vai haver um prejuízo aí para a sociedade como um todo, né? Então, a prisão também tem essa função de recuperar o preso, recuperar o condenado, tá? Então, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. O próximo inciso diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, né? Não precisava dizer isso, porque temos por fundamento a dignidade da pessoa humana, mas em função da nossa história, do que a gente vê até hoje nos presídios, tá?
nas penitenciárias, o legislador constituinte resolveu pecar pelo excesso e dizer, não, é assegurado aos presos respeito à integridade física e moral, tá? E lembrando, gente, que qualquer um pode ser preso, né? Ninguém está livre de ser condenado até injustamente, né? E se ver preso em uma situação em que não fez nada de errado. Volta e meia a gente vê algum caso nos veículos de comunicação de alguém que foi confundido com outra pessoa que praticou um delito, né? Enfim, eu acho que caminhou bem o legislador constituinte ao se precaver, ser cauteloso e deixar isso expresso na Constituição. O inciso 50 diz que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. O bebê, né, naqueles primeiros momentos de vida, nos primeiros meses de vida, tem uma necessidade biológica mesmo de ter contato físico com a sua mãe, né, para a amamentação, para aquele contato direto, né, isso vai... Se for negado isso àquela criança, esse contato com a sua mãe, nos primeiros meses de vida, isso vai refletir com certeza na parte psicológica daquela criança, né? Que vai vir a se desenvolver, se tornar um adulto um dia. E afinal de contas, ela é inocente, aquela criança, ela não praticou nada, né? Então, o legislador constituinte foi sensível a essa situação, né? E assegurou às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação, tá? Então, ela vai ficar por um tempo com seus filhos e depois, de um determinado momento, tá? Eles vão ser separados, tá? Então, a lei de execução penal ela determina que os estabelecimentos penais destinados a mulheres sejam dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos, tá? Ela prevê também que a penitenciária de mulheres pode ser dotada de seção para gestante, parturiente, de creche, com a finalidade de assistir o menor desamparado, cuja responsável esteja presa, tá? Então, esse dispositivo constitucional tem caráter humanitário, né? Está pensando principalmente na criança, no bebê, né? Que é um inocente. Vamos falar agora de extradição. O inciso 51 diz o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, olha lá. Em primeiro lugar, há duas espécies de extradição. Tem a extradição ativa, que é aquela que o Brasil requer a outros países soberanos, e tem a extradição passiva, que é quando um outro país requer ao Brasil que entregue alguém para que seja julgado, cumpra a pena nesse outro país, tá? Então, assim, a Constituição ela não trata da extradição ativa, que é aquela que o Brasil está requerendo a um outro Estado que entregue alguém para responder por um crime aqui, tá? Ela trata da extradição passiva, tá? Então, em relação a essa extradição passiva, o que é importante deixar claro? Primeiro, brasileiro nato nunca será extraditado, tá certo? O brasileiro naturalizado, em regra, também não será, tá? Porém, ele pode ser extraditado em duas situações, em duas hipóteses excepcionais. Crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Tá? Beleza. Em relação ao estrangeiro. Bom, em relação ao estrangeiro, a regra é a possibilidade de extradição. Tá? Mas não se admite extradição por crime político ou de opinião. Tá certo? Um caso famoso é o caso da Olga Benário Prestes, né? Olga Benário, ela era nacional da Alemanha, tá? Ela era alemã,
ela era simplesmente judia e comunista. Tudo que Hitler mais odiava, né? Olga, ela praticou ações de libertação de seus colegas lá, né? Aqueles que partilhavam essa ideologia dela lá na Alemanha. Atos até de filme, né? Por exemplo, alguns presos estavam sendo conduzidos para o julgamento no tribunal e lá dentro do tribunal, ela com alguns parceiros conseguiram libertar alguns desses presos e levar. Enfim, Olga praticou condutas consideradas criminosas na Alemanha, tá? Só que, na verdade, ela estava resistindo àquele governo nazista, né? Então, não há dúvidas de que aquele crime praticado por Olga Benário Prestes foi um crime político, tá? Mas o governo, à época, né, o governo de Getúlio Vargas, que, segundo alguns historiadores, até simpatizava com o fascismo e o nazismo, né? Mas, enfim, não quero entrar nessa questão política. A questão é que o governo concedeu a extradição de Olga. Olga foi extraditada, tá, para a Alemanha. Isso não pode acontecer mais. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Tá? Bom, não há uma prévia definição na Constituição ou em nenhuma lei do que seja crime político ou de opinião. Então, no caso concreto, é o Supremo Tribunal Federal que, analisando a matéria, vai dizer se aquele crime é um crime político ou se é um crime de opinião. Tá? Esse pedido de extradição, ele só pode ser atendido pelo Brasil se houver tratado internacional entre os países, né? Ou no caso de inexistir esse tratado, se houver por parte do país requerente promessa de reciprocidade de tratamento ao Brasil. Então a regra é, o Brasil só vai entregar os estrangeiros para esses países que requererem a extradição se houver tratado de extradição. Então, por exemplo, há tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, um americano ou um estrangeiro que tenha cometido um crime lá nos Estados Unidos, né? Que venha a ser condenado, os Estados Unidos pode requerer que o Brasil entregue essa pessoa para que essa pessoa cumpra a pena lá nos Estados Unidos, né? E isso acontece, já aconteceu algumas vezes, tá? Agora, tem que haver a chamada dupla tipicidade, tá? O que significa isso? Que aquela conduta tem que ser considerada criminosa também no Brasil. Porque pode ser que algo seja crime em outro país e não seja crime no Brasil. Então, nesse caso, não vai haver extradição, tá? Tem que ser algo, a conduta dele tem que ser crime no Brasil também. Tudo bem? Tranquilo? Sobre o princípio do juiz natural. Nós já falamos sobre isso, né? Quando a gente viu lá o inciso 35 do artigo 5º, diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que significa isso? Nós temos uma garantia constitucional. Se viermos a praticar uma conduta ou se viermos a ser acusados de praticar determinada conduta criminosa, seremos julgados por aquele juiz previsto na Constituição e nas leis de organização judiciária como competente para o julgamento, para o meu julgamento. Tá? Princípio do juiz natural. A Constituição passa a tratar de alguns princípios relacionados ao direito processual penal e ao direito penal também. Tá? Por exemplo, o inciso 54 diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É um dos princípios mais relevantes em relação às garantias constitucionais. Tá? Poderia até parar por aí o legislador constituinte, porque logo depois ele vai falar de ampla defesa, de contraditório, de inadmissibilidade de provas ilícitas, e tudo isso
está incluído dentro do princípio do devido processo legal. Tá? Então, eu falei para vocês que os direitos fundamentais de primeira geração estão ligados às liberdades clássicas, né? E que há muito tempo atrás, há milênios atrás, conseguiu se impor limites ao Estado, aos governantes, no sentido de que o Estado teria que respeitar principalmente a liberdade de locomoção e o direito de propriedade. E que poderia até haver uma restrição na liberdade de locomoção e a perda da propriedade se houvesse um devido processo legal. Tá? É interessante registrar que, segundo a doutrina e até mesmo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, a sede dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade está nesse dispositivo aí, tá? Que garante o devido processo legal. Não está inscrito em nenhum artigo da Constituição essas expressões, princípio da legalidade, princípio da razoabilidade ou princípio da proporcionalidade, tá? Mas, segundo a visão do próprio Supremo, é esse dispositivo constitucional que assegura que esses dois princípios, da razoabilidade e da proporcionalidade, estão previstos no nosso ordenamento jurídico e na própria Constituição. Tá? Próximo dispositivo. Diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, ou seja, o direito de contradizer, e a ampla defesa, o direito de se defender de forma ampla, com os meios e recursos a ela inerentes. Bom, se você está sendo acusado, né, se o Ministério Público oferece denúncia contra você pela prática de um crime, você tem o direito de contradizer aquilo que foi dito. E se ele traz uma nova informação aos autos, ao processo, você tem direito a ter vista daquela nova peça que ele trouxe aos autos e também a contradizer aquilo. Tá? Então, o contraditório ele é assegurado. E o que é ampla defesa? É você poder se defender de forma ampla. O nosso ordenamento jurídico não listou quais são as provas admitidas no nosso país. Tá? Não falou assim, aqui vale só a prova testemunhal, a fotografia e a prova, as cartas. Não. Em princípio, você pode usar tudo para se defender. Prova testemunhal, fotografia, mensagens em redes sociais, cartas, e-mails. Tá? Você tem o direito de se defender de forma ampla. E não foi listada um rol de provas admitidas, nem foi dito que tal prova vale mais do que outra. Tá? Não há um escalonamento das provas, não. Então, todos têm o direito de se defender amplamente. E utilizar os meios e os recursos a ela inerentes. Tá? Em relação a isso, cabe só fazer uma observação. Porque aí fala meios e recursos a ela inerentes. Com base nisso, alguns doutrinadores vieram a dizer que a Constituição assegurou o princípio do duplo grau de jurisdição. O que seria o duplo grau de jurisdição? Seria a obrigatoriedade de uma causa ser reapreciada por um órgão judiciário, tá? De instância superior. Então, por exemplo, se você é julgado lá pelo juiz de primeira instância, via de regra, você pode recorrer para o TJ ou para o TRF, né? Então, de acordo com o entendimento de alguns, quando o legislador constituinte falou em meios e recursos a ela inerentes, ele disse que a Constituição assegurou o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? Só que o que acontece? Percebam que aqui fala em processo judicial ou administrativo. Né? Quando você, por exemplo, recebe um auto de infração lá, de imposto de renda, você tem o direito de recorrer administrativamente.
né, de impugnar administrativamente. Então você apresenta uma impugnação, aquela impugnação vai se instaurar a fase litigiosa do processo, e aí aquele auto de infração junto com a sua impugnação vão formar um processo administrativo que vai ser encaminhado para a delegacia de julgamento no âmbito da Receita Federal. Tá? E aí a delegacia de julgamento vai ver se você deve ou não aquele valor, né? E aquele auto de infração, então, pode ser mantido, ele pode ser parcialmente exonerado, ou ele pode ser integralmente exonerado. Se ele for mantido, ou se ele for parcialmente exonerado, você pode recorrer para o CARF, Conselho Administrativo Conselho Administrativo que fica lá em Brasília, tá? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância administrativa no âmbito da União, tá? Só que nós estamos falando da União, que tem uma estrutura. Isso pode acontecer também no âmbito dos municípios, né? Temos os impostos municipais, né? O ISS, o IPTU, o ITBI, há também as taxas municipais, enfim. E alguns municípios não têm essa estrutura de duplo grau no processo administrativo, tá? E aí o que aconteceu? Em alguns casos, alguém recebeu uma multa ou a cobrança de algum tributo municipal, impugnou, a administração manteve aquela cobrança, integralmente ou parcialmente, e aí essa pessoa questionou, mas espera aí, vocês não têm uma segunda instância administrativa aqui. E a Constituição assegura que isso aconteça, tá? Isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, tá? E aí o Supremo Tribunal Federal disse, naquele primeiro momento, né, que a Constituição não haveria assegurado o duplo grau de jurisdição, tá? E aí citou até alguns casos para fundamentar a sua decisão. Por exemplo, o artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição, ele diz que o STF tem competência originária para processar e julgar algumas autoridades lá, o presidente da República, os deputados, os senadores, sem possibilidade de recurso por parte dos réus contra aquela decisão condenatória. Então o Supremo falou, se a própria Constituição admite a exigência de instância única, sem possibilidade de revisão, é porque ela não consagrou o princípio do duplo grau de jurisdição como garantia constitucional do indivíduo. Tá? Agora, é importante registrar que essa orientação do Supremo, ela não afasta a possibilidade de previsão em texto de lei do duplo grau de jurisdição obrigatório para processos judiciais ou administrativos específicos. Tá? A decisão do STF ela apenas diz que o duplo grau de jurisdição não é uma determinação constitucional, não necessita estar presente em todo o contencioso, tá? Mas ela não impede que o legislador ordinário, por opção dele, né, ou por uma obrigação constitucional, estabeleça o duplo grau de jurisdição em lides administrativas ou judiciais, tá? Só foi dito que não é uma garantia constitucional, mas não quer dizer, ela não impede que venha o duplo grau de jurisdição a ser estabelecido, tá? Inadmissibilidade de provas ilícitas. O inciso 46 diz assim, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tá? Então não vale tudo, né, gente? Não vale tudo para condenar alguém. Tá? Se não houver prova nos autos de que aquela pessoa praticou aquela conduta, infelizmente não há como condená-lo. Tá? Existe até um provérbio jurídico, um brocado jurídico, que diz que o que não está nos autos não está no mundo. Né? O juiz não pode falar assim, não, mas eu sei que ele é culpado, tá? Mas cadê a prova dos autos? Não, a minha consciência
Ah, todo mundo sabe. Não. Recentemente, eu vi até um programa, um documentário na televisão, que fala do caso da escola base em São Paulo. Quem puder ver, assista. Muito interessante, né? E nas entrevistas que o delegado dava, ele sempre falava, não, tá na cara, são fartas provas de que aquelas pessoas haviam praticado aquelas condutas criminosas e no final não aconteceu nada daquilo, né? Então não pode o delegado, o juiz, né, querer, o Ministério Público, querer agir com base em opinião própria, querer agir com base tem até um meme que fala vozes da minha cabeça, né? A fonte, vozes da minha mente. Não, não é assim, tá? E tem que agir com base em provas, e essas provas não podem ser provas ilícitas, tá? Existe até uma teoria que é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Porque uma árvore envenenada só daria frutos envenenados. Então, provas decorrentes de provas ilícitas também devem ser consideradas ilícitas, tá? Eu quero chamar a atenção para alguns aspectos relevantes no que diz respeito a essa questão da licitude ou da ilicitude das provas. Primeiro, essa vedação constitucional de inadmissibilidade de provas, ela alcança tanto o processo judicial quanto o processo administrativo. Percebam que fala assim, são inadmissíveis no processo. Então não vale nem para o processo judicial, nem para o processo administrativo. Tá? Segundo, a simples presença da prova ilícita nos autos não invalida o processo. O que deve acontecer? O julgador, ao detectar as provas ilícitas constantes do processo, ele deve mandar que elas sejam retiradas. Tá? E tudo aquilo posterior a elas deve ser desconsiderado também. Tá? Mas não quer dizer que esse processo em si esteja invalidado. Pode ser que haja outras provas lícitas nos autos, né? Que até então não houvesse nenhuma irregularidade na condução daquele processo. Tá? Então, a simples presença da prova ilícita nos autos não invalida o processo. Terceiro, a prova ilícita contamina todas as demais provas levantadas a partir dela. É a tal da teoria dos frutos da árvore envenenada. Quarto, eventuais irregularidades em peças que integrem o inquérito policial não contaminam o processo. Bom, via de regra, antes de haver uma ação penal, existe o inquérito policial, né, que corre lá na delegacia. Tá? Isso é uma fase inquisitória, fase de investigação. Ao ser concluído o inquérito policial, a autoridade policial encaminha aqueles autos ao Ministério Público e o promotor de justiça ele pode fazer três coisas. Ele pode devolver os autos pedindo maiores diligências, perícias e investigações. Ele pode solicitar o arquivamento à autoridade judiciária, ao juiz, ou ele pode oferecer a denúncia, se ele entender que há requisitos suficientes da ocorrência do crime, da materialidade e de que quem foi que praticou aquela conduta. Tá? Aí ele pode oferecer a denúncia. E o juiz pode receber ou não a denúncia. Tá? Se o juiz receber a denúncia, passa a existir uma ação penal. Tá? E aí, no curso da ação penal, detecta-se que houve irregularidades, né, que ocorreram irregularidades na fase de inquérito ainda. Tá? Então, o entendimento do Supremo é que eventuais irregularidades em peças que integrem o inquérito policial não contaminam o processo. Um quinto aspecto. É lícita a utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceiro com autorização de um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, quando há para essa utilização excludente de antijuridicidade, ou seja, legítima defesa. O que significa isso?
Vejam o seguinte, eu estou em uma conversa telefônica com o João, tá certo? Maria está gravando essa conversa e eu sei que Maria está gravando essa conversa. João não sabe, tá? O teor dessa conversa pode ser utilizado em juízo? Pode. Para quê? Para me defender, para minha legítima defesa. O teor dessa conversa pode ser utilizado para condenar João ou uma outra pessoa? Não. Tá? Esse tipo de prova só pode ser utilizada para a legítima defesa. Então, é essa situação específica que foi analisada. É uma conversa telefônica, tem um terceiro gravando e uma das partes sabe que ele está gravando. Tá? O que mais? É lícita a prova obtida mediante escuta telefônica que incrimina outra pessoa e não investigando cujo nome constava o telefone objeto de autorização. Meu telefone estava grampeado, tá? Com ordem judicial, de forma regular, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, na forma da lei, tudo certinho, tá? João liga para mim, tá? Vamos supor, eu sou um fornecedor de armas ou um fornecedor de drogas. João liga encomendando, tá? As drogas ou as armas, tá certo? Eu vendo as drogas para João, entrego, beleza. Eu e João vamos responder pela prática do crime, tá? Ah, mas espera aí, João não estava sendo investigado, João não estava grampeado, eu é que estava, tá? Infelizmente, João deu azar. Se João tivesse ligado para um outro fornecedor, de repente ele não seria pego, né? Mas essa prova obtida mediante essa escuta telefônica que incrimina outra pessoa e não apenas o investigando, ela serve para condenar os dois aí. Ela é lícita, tá? Ela é lícita para condenar a mim e também ao João, nesse meu exemplo. O que mais? É lícita a prova obtida mediante gravação de diálogo transcorrido em local público. O local aberto ao público, cheio de câmera por aí, né, gente? Então, se alguém comete um crime e é gravado, essa prova é uma prova lícita. E, por fim, é lícita a prova obtida por meio de gravação telefônica feita por um dos interlocutores da conversa sem o conhecimento do outro. Então, agora é outra situação. Não é um terceiro gravando, não, tá? João está conversando comigo ao telefone, João está me extorquindo, por exemplo, cometendo extorsão, eu vou e gravo aquela ligação, tá? Essa prova pode ser utilizada para condenar o João, tá? Então, nesse caso, é lícita a prova obtida por meio de gravação telefônica feita por um dos interlocutores da conversa sem o conhecimento do outro, tá? Então, são questões um pouquinho distintas que é importante a gente mencionar aí os detalhes, porque são, às vezes, questões que não estão disciplinadas em nenhuma lei, tá? Foram questões que foram ocorrendo na prática, isso foi chegando ao judiciário, e aí o Supremo foi batendo no martelo, dizendo assim, isso pode, isso não pode, isso é assim, isso não é assim, tá? Por fim, o princípio da presunção da inocência diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, se não houve uma sentença condenando e a sentença ainda não transitou em julgado, ou seja, a sentença transitada em julgado é aquela em relação à qual não caiba mais recurso, né? A pessoa não pode ser considerada culpada, tá? Agora, só chamar a atenção que esse princípio da presunção da inocência, ela não afasta a legitimidade da prisão cautelar, tá? Da prisão em flagrante, da prisão preventiva ou temporária, enfim, tá? O que se diz é que a pessoa não é considerada culpada, tá? Mas se houver indícios fortes que justifiquem
que a pessoa fique presa de forma preventiva, de forma temporária, de acordo com a lei penal, com a lei processual penal, tá? Isso vai ser permitido. Tá? Esse é o entendimento do Supremo. Tá? Vamos parar então por aqui, tá? Nesse nosso encontro. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar aí na Constituição, no artigo 5º, vai ser o inciso 58. Tá? Então até nosso próximo encontro.